Ó, eu vou estar respondendo algumas perguntas que as pessoas me fazem. Às vezes tem coisas, gente, que a gente acaba não falando, você entendeu? Igual é o seguinte, as pessoas vivem me reclamando de atenção. Cara, você sabe qual é o problema? É o seguinte, ó, barulho de carro. Igual é o seguinte, no carro, eu quase não mexo no carro porque eu não tenho tempo, tá? Às vezes o correto é que eu sempre vivo falando com as pessoas, leva até um centro automotivo, leva até o seu mecânico, o mecânico olha, ele é profissional para isso, ele vê o barulho, vê se a caixa está estourada ou não, por evita de você gastar dinheiro. Às vezes o que acontece? Já aconteceu algumas vezes o seguinte, outro dia mesmo eu estava falando com um rapaz e ele falou que ele comentou com um colega dele e o colega dele falou que o barulho que estava no carro dele era o mesmo que estava no dele. Isso não tem nada a ver, tá, pessoal? Aí ele mandou o mecânico arrancar a caixa porque o do outro era a caixa. Resumindo, ele disse que levou para fazer reparação, chegou lá, o cara devolveu e falou, ó, sua caixa está perfeita, não, sua caixa não tem problema. Ele voltou até a oficina e comentou com o mecânico falou, cara, você mandou tirar a caixa para mandar, para levar, você não perguntou nada para mim. Você veio e já mandou tirar a caixa para mandar consertar, você entendeu? Então aí ele teve de acabar pagando pro mecânico de novo, porque o mecânico tem culpa, ele não tem nada a ver com isso. A obrigação do mecânico é o seguinte, é executar o serviço, tirar e colocar. Se o cara já chegou com um diagnóstico já pronto, beleza, o mecânico vai falar o que ele pediu, você entendeu? Então eu peço para vocês, o correto é fazer o seguinte, cada coisa tem um caminho, cada problema tem um caminho. O correto é você fazer o seguinte, tem um problema, leva até o centro automotivo, leva até o seu mecânico, vê direitinho, sem entender, sem correria. Às vezes, igual é o seguinte, as pessoas eles me ligam aqui, não é toda hora, pessoal, que dá para me dar uma atenção, porque eu trabalho aqui no laboratório, eu estou montando peça, e a maioria das vezes as pessoas eles mandam uma peça aqui, às vezes o motoqueiro fica esperando aí a peça, você entendeu? Vem de longe. Aí se eu parar toda hora e outra para ficar testando o carro na rua, também não é o meu serviço. Porque se eu dar um diagnóstico dependendo da suspensão, vai ficar um negócio pela metade porque não é o meu serviço. Isso é um serviço de mecânico, eu volto a falar, e centro automotivo. Eles já são treinados para isso. Você entendeu? Eu sou montador, pessoal. Você entendeu? Eu trabalho aqui no laboratório, montando caixa. Aí de repente eu vou te falar, olha o barulho na sua caixa, a gente para. Se eu parar aqui de montar uma caixa e eu for testar um carro na rua, ou se eu vou colocar no elevador para ver, o que vai acontecer? Eu vou parar a caixa aqui, de um igual já aconteceu uma vez, o cara ele chegou aqui, ele ficou insistindo, falou que veio de longe, ele acabou fazendo o quê? Eu parando o meu serviço para dar uma atenção para ele. Resumindo, tinha um motoqueiro que tinha vindo do litoral com uma peça, ele estava esperando lá fora, ele ligou para a empresa me ligou e falou, pô cara, te manda a peça aí, você larga a minha peça para ver se vê. É uma situação difícil isso aí, pessoal. Então eu peço para vocês o seguinte, olha, ter paciência. Às vezes a pessoa me liga, não dá para me atender. Às vezes a minha esposa atende e fala, olha, ele está no laboratório. Tem pessoas que ficam bravas, às vezes até xinga ela, por quê? Ela fala, olha, não dá para ele atender, ele está gravando, ele está montando uma peça no laboratório. As pessoas querem falar. Então é o seguinte, não é toda hora que eu tenho tempo para mim parar o serviço e ir lá e atender sua ligação, você entendeu? Às vezes eu peço para você, olha, me liga depois do expediente aqui, eu paro 5h30. Eu posso dar uma atenção para vocês, responder alguma pergunta, você me ligar. Mas dependendo do horário, pessoal, eu trabalho sozinho, sou só eu que sou montador. Se eu parar toda hora aqui, eu ir lá na rua, dar uma atenção para o cliente, ou testar algum carro, eu não consigo fazer isso. Você sabe por quê? Porque meu serviço fica parado aqui. E tem algumas empresas que eles mandam para mim, igual eu acabei de falar aqui, que o motoqueiro fica lá fora esperando, os elevadores deles trabalham por hora. Aí o que eu tenho que fazer? Ou outro dia me aconteceu o seguinte, o cara me mandou uma peça aqui, o elevador deles trabalha por hora, é lá em Osasco, é R$ 230 a hora deles lá. Sabe o que acontece? Se eu parar, eu vou ter que pagar essa hora. Ou não, se o motoqueiro ele vir buscar a peça e a peça não estiver pronta, lacrada, certinha lá fora, sabe o que ele faz? Ele pega, dá a volta e vai embora. Esse motoqueiro eu vou ter de pagar. Então por isso que às vezes eu peço para vocês, não é que eu não dou atenção, é que às vezes, pessoal, eu não tenho tempo, porque eu estou com o meu horário estourado, eu estou montando uma peça, e às vezes, igual eu acabei de falar, tem muitas pessoas que, graças a Deus, eles têm muito respeito pelo meu trabalho, tem muitas pessoas que vêm de longe, ficam me esperando lá fora, o motoqueiro, igual já vi pessoas que veio com o carro, ficou lá fora esperando 2 horas para montar uma peça aqui, para eles levar para o interior, você entendeu? Aí eu não posso largar essa pessoa lá fora esperando e eu pegar um carro pô, no elevador, testar um carro com uma pessoa, para ver barulho, para ver isso, você entendeu? Então eu peço para vocês, ter um pouco de paciência. E outro seguinte, quer falar comigo, perguntar alguma coisa, eu paro 5h30.
vocês me ligam nesse horário, dá para mim dar uma atenção e responder alguma pergunta, alguma dúvida que você tiver. Porque igual eu volto a falar, às vezes eu estou montando peça aqui, eles ligam, aí minha esposa fala, olha, agora ele está montando peça, ele não pode parar. Aí a pessoa fica brava porque não deu para dar atenção, acaba xingando, igual já aconteceu outros dias, aí fica difícil pra gente, você entendeu? Outra coisa que eu volto a falar para vocês, o correto, leva até o seu mecânico. É a ponte entre o defeito do seu carro e você é o seu mecânico. Leva até o seu mecânico, ele vai te dar um diagnóstico certinho, você não vai jogar dinheiro fora, você entendeu? Porque o mecânico vai ver, ele vai te trocar aquela peça que está estragada, ou se for a caixa, porque como eles ganham pouco, só a colocação, alguns mecânicos tiram a caixa. Às vezes depende do mecânico, ele fala, ó, o serviço aqui do senhor, a suspensão do senhor está perfeita, o problema é a caixa que está estourada ou está batendo. O senhor leva no lugar que faz a caixa, ou não, se quiser que eu tire, eu cobro tanto. Você entendeu? É o correto. Faz isso aí, que é o lugar mais fácil do senhor, o caminho mais curto. Mas às vezes, eu acabei de falar desse moço. Escuta uma pessoa falar, olha, o meu estava com problema, era a caixa. Aí tira, acaba tendo problema. Você entendeu? Como já me aconteceu aqui, da pessoa trazer caixa e olhar, falou, a caixa aqui, o que está acontecendo com a caixa? O cara falou, está vazando. E o menino abria as coisas, foi olhar e falou, ó, aqui está tudo sequinho. E eu falar, então é o seguinte, acaba fazendo o quê? Trazendo dor de cabeça, problema. Então sabe o que vocês fazem, gente? O único caminho curto para vocês é vocês fazerem o seguinte, vai até o mecânico seus, pede para ele vai te dar uma atenção, vai olhar, você entendeu? Se for a caixa, ele tira a caixa, ou não, ele manda naquele lugar que ele costuma indicar, você entendeu? É o caminho mais curto para vocês não jogar dinheiro fora. E eu volto a pedir para vocês, com atenção, gente, tenha um pouquinho de calma. E outro é o seguinte, não é toda hora que dá para mim parar aqui e responder pergunta ou atender telefone. Se eu estou aqui no laboratório montando peça, eu não tenho como largar uma peça aqui e atender o telefone. Você entendeu? Porque quando eu voltar, eu já não sei onde que eu estava. Aí isso aqui, gente, não é brincadeira. Você pode largar uma coisa solta, causar um problema, você entendeu? Então, eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência, tá bom? Eu agradeço a vocês pela atenção. Valeu, um abraço, tchau, tchau.